Aleluia! Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é o Deus da provisão. Nós estamos terminando. Então nós vamos sair antes de começar o jogo, antes de comemorar, Não, sim. Não haverá lanche também não, tá bom? É só o estudo e nosso culto. Entendi. Sim, a classe vai ter. Sim. E também nós estaremos realizando mais uma etapa do aulão, né? Nós vamos fazer a classe única. Até o final do mês, nós vamos estar projetando dessa forma a nossa escola bíblica aos sábados, tá? De 16 às 18, mais uma classe só. E em julho, talvez nós vamos mudar algumas coisas aí para ficar melhor para todos, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, no dia de jogos do Brasil, na outra quarta-feira, 24, também vai haver essa mudança. Nós estaremos aqui das 16 até às 18 horas. E à noite, né, a parte da noite não vai ter. Nós estaremos das 16 às 18 horas fazendo a nossa oração de quarta-feira e o culto terminando mais cedo. Ok? Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar para os pastores.
Deus é somente a gente e Deus. Pois Ele é Jeová Deus, Ele é Jeová Rafa, Ele é Elohim, Ele é o Shaddai, Ele é o Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Ele é o justo juiz, Ele é o advogado fiel, Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que pode todas as coisas e faz além. Basta a gente confiar, basta a gente descansar e acreditar no Senhor. Amém. Amém. Mas eu
Amém. Paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas. Amém. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele não falha, né? E ele também não faz segredo, né? Porque eu estava hoje pela manhã na minha casa resolvendo algumas coisas de papel, de documento, né? E eu fui num caderno que eu tenho de anotações e eu estava vendo uma anotação que eu fiz em 2024 e eu coloquei um título assim: Projetando 2024. E eu coloquei alguns pontos, né, de oração, né, os tópicos de oração, as coisas que eu queria que o Senhor realizasse, né, na minha vida em 2024. E nós já estamos em 2026. E quando eu fui olhar aquele papel, lendo, né, eu falei: Jesus, o Senhor me respondeu tudo, né? Algumas coisas o Senhor está fazendo, eu estou vivendo nesse momento, né? De coisas que estavam ali naquele papel. E eu falei assim: Senhor, muito obrigada, porque no tempo do Senhor todas as coisas se fazem perfeitas, né? E eu falei assim: eu vou dar um testemunho hoje, eu vou pedir o pastor para dar um testemunho hoje sobre isso, sobre as coisas que o nosso Deus faz, né? E eu me lembro que uma vez o pastor Dimas disse que ele falou assim: eu já vi todos os meus sonhos realizados, hoje eu quero os sonhos dos meus filhos, né? E eu falei assim: Senhor, nesse dia de hoje, né, hoje dia 10 de junho de 2026, olhando para aquele papel, eu falei: o Senhor respondeu todas as minhas orações, né? Estou vivendo, né, os sonhos, os projetos de Deus para a minha vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, é o livro que nós estamos lendo, Gênesis 42. Existia um tempo de fome, né, e de seca, e José, né, todos conhecem a história de José, né? José foi vendido pelos seus irmãos, feito escravo no Egito, mas ali naquela terra desconhecida e estrangeira, o Senhor prosperou a José. A palavra diz que em tudo aquilo que José fazia, o Senhor prosperava. Aonde José colocava as mãos, o Senhor prosperava. E que assim seja nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós fizermos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, possa prosperar. Tudo aquilo que você fizer, seja grande, seja pequeno, faça para o Senhor. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, né? Eu estava falando com o Eduardo ali, comentei com algumas pessoas, né, também. O Senhor tem, não vou dar esse testemunho agora, vou esperar mais um pouquinho, mas o Senhor tem feito umas mudanças na minha vida esses dias, e eu precisei me desligar, né, de uma das faxinas que eu faço, e tem uma semana, né, que a gente está com dificuldade de desapego, né? Todo dia ele manda mensagem, né? E chorando e ao mesmo tempo que se alegra com a minha vitória, se alegra com aquilo que Deus fez, triste e me elogiando. E eu falo: Senhor, as tarefas que eu fazia para Ele, aos olhos de muitos, algumas pessoas até menosprezam quando você diz assim: eu trabalho de diarista, o que você faz? Sou faxineira. E as pessoas às vezes não dão muita importância, né? Até quando vai se referir a pessoa: ah, a menina da faxina, né? Ah, a faxineira. E na quarta-feira, quarta e sexta, né? Quando eu estava ali com ele, e ele me elogiando e falando, eu falei assim: Senhor, muito obrigada, porque o tempo que estive aqui, eu servi ao Senhor. O tempo que eu estive aqui, eu fui sal e luz nesse lugar. E eu glorifico a Deus porque eu estou saindo, né? Como Ele mesmo disse,
né? Você saiu, mas você deixou a sua marca na nossa casa, na nossa vida, né? Então que nós possamos ser desse jeito. Não importa o que você faça, não importa qual seja a sua função, aquilo que você está fazendo, faça com alegria. Eu queria ler esse texto, só esse primeiro versículo, diz assim: vendo, pois, Jacó que havia trigo no Egito, né, como eu falei de José, havia trigo no Egito, toda a terra estava em seca, em fome, mas no Egito havia o alimento por causa de José, que estava ali, por causa da bênção do Senhor sobre José. E disse Jacó, que era pai de José, a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Por que estáis olhando um para os outros? Eu fiquei pensando, num tempo de dificuldade, num tempo de fome, num tempo de seca, Jacó pegou os seus filhos, como diz, os de lá de casa, brisando, fazendo nada, olhando e vendo a terra seca. Podiam estar tentando produzir alguma coisa, podiam estar plantando alguma coisa, produzindo alguma coisa, sendo frutíferos em alguma coisa, mas eles estavam lá, olhando um para o outro. E eu falei assim: Senhor, quantas vezes no meio da luta e da dificuldade a gente faz exatamente isso, né? Cruza os braços e para e fica parado. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para que a gente se levante, assim como Jacó despertou os seus filhos e não, vamos lá, vamos buscar o alimento para a nossa casa, vamos fazer alguma coisa. O Senhor está nos chamando, vamos lá, vamos nos levantar, vamos fazer alguma coisa. Quando eu olho para mim hoje, eu podia ser alguém, né, que podia estar na minha casa me lamentando pelas dores, né, pelas enfermidades que fui acometida, mas o Senhor me restaurou, o Senhor me trouxe vida, o Senhor me trouxe cura, e eu tenho dito ao Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito, que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me dado. E eu falei: Senhor, eu quero, né, dar os frutos que o Senhor tem para mim. Então, no tempo, né, eu estava falando com o diácono Eduardo, ele falou quantas dificuldades, né? Eu falei: muitas dificuldades. Todos estamos passando por muitas dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo. Não podemos ficar sentados com os braços cruzados, esperando que vai cair do céu. Não podemos ficar olhando para a dificuldade e pensando que ela vai se desfazer só. Precisamos nos levantar. Amém? Se você tem a sua oferta, vamos nos colocar de pé. Se você tiver o seu dízimo. Eu estou com tanto envelope aqui que eu nem sei mais o que é. Vamos estar orando e apresentando ao Senhor. Coloque diante do Senhor. O dízimo, mas apresente ao Senhor, amém? A sua oferta, apresente ao Senhor os seus sonhos, apresente ao Senhor os seus projetos, né? Tem um versículo que diz, né? No tempo do Senhor tudo se faz formoso, e às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, na nossa hora e na nossa pressa, né? Talvez você vai dizer: nossa, mas você fez um pedido em 2024, estamos em 2026, talvez lá em 2024, se eu recebesse o que eu estou recebendo aqui hoje, né? Eu não fosse dar tanta importância, ou não fosse me dar a alegria que eu estou sentindo hoje. Então, tudo no tempo do Senhor se faz perfeito. O Senhor, Ele tem os seus caminhos, o Senhor, Ele tem as suas formas de realizar. Então, junto com a sua oferta, coloque também os seus projetos, junto com a sua oferta, negócios, né? Aquilo que você faz, como José, que era próspero, diz: Senhor, que o trabalho das minhas mãos venha prosperar, que eu faço venha prosperar. A palavra de Deus diz que tudo que José colocava as mãos do Senhor prosperava. Então apresente ao Senhor, levante o seu envelope, levante as suas mãos e apresente ao Senhor o fruto do seu trabalho. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a nossa oferta, queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, o nosso dízimo,
fruto, Deus, do nosso trabalho. Obrigada pela oportunidade que nós temos de ofertar, pela oportunidade que nós temos de investir na casa do Senhor, de investir, ó Pai, na tua casa, para que a tua casa seja bonita, para que a sua casa seja confortável, para que não haja falta neste lugar, para que não haja falta, Senhor, na vida de ninguém. Deus, muito obrigada por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe, sim, Pai, o trabalho de cada um. Que o Senhor abençoe as mãos de cada um. Deus, não importa qual seja a função que cada um exerça, mas que se faça da melhor forma possível, que se faça com zelo, que se faça com carinho, que se faça com amor. Deus, para que nós possamos colher os frutos, Pai, do nosso trabalho, daquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Nos dá alegria de ofertar, nos dá alegria de dizimar. Deus, que possamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo, que possamos ser fiel ao Senhor sobre o muito e sobre no pouco, para que no muito Ele nos coloque, porque é assim que a palavra nos diz. Assim seja, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos, que sejamos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado hoje, para que amanhã nossos olhos possam ver a prosperidade do Senhor, porque o Senhor tem prosperidade para cada um de nós. Em nome de Jesus, traz a sua oferta, traz com alegria, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e sabendo que o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele tem o melhor para nós, amém? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero te entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar sua grandeza. Quero subir. Feche os teus olhos, amado, e E diga isso para o Senhor: eu quero subir. E entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em sua presença. Sua beleza, te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, e prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito, Adora o Senhor e em verdade. Ele foi o verdadeiro adorador, Prostro aos teus pés, aqueles que adoram o Espírito em verdade. da santidade. Se achegue ao Senhor nessa noite. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, digno
Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Senhor, nós te adoramos, te entronizamos, meu Senhor. Deus, desse mesmo Espírito, pega a sua Bíblia, por favor, abre comigo no livro de Apocalipse. Estava aqui ouvindo o testemunho da Vanessa e pensando, quais são os nossos sonhos nos dias de hoje? Tem gente que parou de sonhar, tem gente que acha que sonho não se torna uma realidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém tentou desanimar você, não desista, não pare de lutar, não baixe as armas espirituais. E Deus quer nos dar ferramentas para que a gente possa viver os nossos sonhos. Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 diz, acharam? Vamos ler juntos, amém? Para ficar bem aceso na nossa mente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei esse alimento da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche os teus olhos agora e diga: quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Amém. Podem assentar. Nós temos experimentado várias coisas e situações nos dias de hoje. Frustrações e alguns momentos de alegria. Mas a palavra de Deus nos chama para ter uma vida de triunfo. Aí de repente você vai dizer assim: mas eu não estou tendo essa vida de triunfo. Mas o Senhor tem promessa para nós. E esse versículo ele nos fala para parar tudo e ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Então nós temos ouvido. E pelo que eu entendo, nós temos dois ouvidos para ouvir melhor, para ouvir mais do que falar. Sabe que geralmente a gente fala mais do que ouve, né? Parece que foi o inverso. Mas nessa noite eu quero destacar isso. Os nossos ouvidos foram feitos para ouvir e ouvir bem. Então quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou às igrejas. Você é a igreja. Vamos nos posicionar nessa noite. A promessa que Deus tem é para aqueles que ouvem. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, é porque você já ouviu o chamado de Deus. Você já ouviu o Espírito de Deus falar: vai. E você veio. Isso é obediência. E na obediência o Senhor tem ordenado a bênção dele sobre as nossas vidas. Ah, eu não queria nem ir, mas eu vim. Em obediência ao Senhor. O melhor lugar para estar é na presença de Deus. Vanessa falou que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Como é que eu posso demonstrar a minha alegria com o que Deus tem feito todos os dias? E aí nós chegamos nesse momento, ele diz assim: olha, ouça o que o Espírito está dizendo. Ao que vencer,
E aí eu paro para refletir junto com você. Quem é que vence? É o derrotado? É o abatido? É aquele que não buscou o lugar, o primeiro lugar, que não aceitou se esforçar para alcançar esse lugar? Ele diz muito claramente aqui, ao que vencer. E a palavra é vencedor. Se você está aqui nessa noite, você é vencedor. Amém? Isso é importante você destacar. O inimigo precisa ouvir dos nossos lábios quem somos nós. E nós temos que dizer isso com certeza, com clareza. Hoje, ontem, mais ou menos, a Rita me falava assim: se a gente fizer uma pergunta para um homem que está em meio a muitas lutas e é crente, não foi isso? Será que ele vai responder a verdade? Se ele for chamado hoje, se ele morreu hoje, se ele tem certeza da salvação? E nós dois fomos unânimes em pensar. Ele vai dizer que não tem. Amado, aquele que tem certeza do chamado de Deus, das promessas de Deus, ele responde tudo segundo os princípios de Deus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então o Senhor já anunciou quem você é, quem nós somos. O que está faltando, pastor? Tomar posse dessa palavra. Ele, quando diz aqui, ao que vencer, dar-lhe-ei, ele está dizendo assim: se você ouviu a minha voz, se você ouviu a minha palavra, você sabe quem você é. Eu sou mais que vencedor. Quem é mais que vencedor? E anuncia aqui. Amém. Eu sou mais que vencedor. Aleluia. A palavra de Deus, ela traz para a gente que o vencedor é aquele que responde positivamente à graça de Deus. Eu não fiz nada para merecer, eu não tenho direito, eu não paguei nenhum preço, mas a graça me alcançou. Então, quando eu aceito isso, a minha fé me faz enxergar isso, eu já estou entrando no propósito de Deus para a minha vida. Eu sou mais que vencedor. Eu sou um campeão aos olhos do Pai. Amado, se eu já tenho esse título, se Deus já liberou sobre a minha vida as promessas dele, a herança dele, o que eu preciso fazer agora? Encontrar as ferramentas certas para estar no lugar de privilégio. Ele diz que há um lugar, ele diz que ele dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que essa árvore proporciona para nós? Vida eterna. Amém? Amém. E a vida eterna com Deus, nós sabemos, nós vamos poder desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz de Calvário. Nós vamos estar num lugar preparado, mansões celestiais, sabe? A recompensa, né? O galardão, todas as promessas de Deus assim à sua disposição. Olha, aqui você tem direito a isso, pode pegar aquilo, você não tem que pagar nada, é tudo 0800. Este é o lugar dos vencedores. E Deus está fazendo um convite para nós nessa noite. Vencedor é aquele que desfruta da graça de Deus em todo o tempo, aqui na terra, no céu. Ele já começa a perceber a diferença que há entre aquele que serve a Deus e que não serve. O que nós estávamos dizendo, comentando, que o homem que a gente iria perguntar, ele não tem certeza se é vencedor. Porque quem não anda segundo os princípios de Deus não tem autoridade para declarar: eu sou mais que vencedor. Pastor, mas eu estou passando por tantas lutas que eu tenho dúvida. Amado, nenhuma luta, nenhuma circunstância pode tirar o que Deus te deu. O título que Deus te deu é teu. Ele está dizendo: toma posse, entra aí na terra. Eu já declarei essa terra de vocês, vocês têm direito.
Não olhe para os gigantes, não olhe para as dificuldades, amado. As circunstâncias, elas sempre vão existir. Eu gosto muito de cantar esse hino, não olhe as circunstâncias, né? Não olhe as circunstâncias. Deus está falando para você, igreja, não olhe para as circunstâncias, olhe para as promessas. Começa a vivê-las mesmo sem ter alcançado. A graça de Deus já te alcançou. Então isso te proporciona um novo tempo. Se antes eu estava como derrotado, agora eu vivo a esperança e a expectativa de dias melhores. Aleluia. É isso que me faz estar na presença de Deus, porque eu sei que o que Ele tem para mim é bem melhor, e o mundo não pode nos dar. Então, vencedores, hoje vamos tomar posse dessas ferramentas e vamos viver essa expectativa de um tempo melhor para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. O que é a graça de Deus? É favor e o amor imerecido que Deus derramou sobre nós. É a sua capacitação espiritual mediante a fé em Cristo Jesus. A minha fé, ela produz lugar, ela produz expectativa, ela produz esperança. Eu posso andar e declarar pela fé que eu tenho tudo que eu quero. Amém? Por quê? Porque o Deus que prometeu, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Nós estamos estudando agora o livro de Gênesis, na escola bíblica. Eu falei, não dá. Eu projetei 6 capítulos para a gente estudar. O pastor já tinha dado 29 ou 30, sei lá. O Andanildo e a Aline também já tinham dado alguns capítulos. E eu não consegui sair do capítulo 1, na primeira aula. Por quê? Porque são tantas coisas ali na criação. Deus criou em 6 dias tudo que a gente pode imaginar. Tudo que você já pensou foi criado por Deus. Não tem mais nada para ser feito. Então esse Deus tem poder para tornar você um campeão da noite para o dia. E sabe o que falta para a gente estar nesse lugar? Nesse pódio? E o melhor de tudo, não pode só para um. Qualquer corrida, qualquer situação de disputa que tem aí no mundo, só tem lugar para um campeão. Às vezes eles abrem, com exceção, bota 2 lá no pódio, mas não é comum isso. Mas na corrida espiritual tem lugar para muita gente. Nosso lugar está lá reservado. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa empurrar ninguém, você não precisa tomar o lugar do outro. O teu lugar Deus já preparou, é teu. Amém. E a única coisa que Ele espera é que a gente se esforce para chegar nesse lugar, que a gente lute. O reino de Deus é tomado à força, não é para o preguiçoso, não é para aquele que não quer servir. Os princípios de Deus são claros. O próprio Jesus declarou: não vim para ser servido, mas para servir. Então a gente precisa descobrir o segredo, como alcançar esse lugar de vencedor. Vencedor é aquele que aceita o perdão de Deus e ingressa em um relacionamento pessoal com esse Deus. Ele aceita o perdão. Você sabia que tem gente que não aceita o perdão? Estava conversando com o Zé Macena e ele estava evangelizando o moço lá em frente ao sítio. Ele falou: pastor, ficou difícil. Eu estava conversando com ele e de repente falou: eu não tenho pecado. Tipo, eu não preciso de Jesus, porque eu não tenho pecado. O cara mora sozinho, morreu a mãe dele lá na casa, morreu a mulher dele, e ele está lá sozinho. E diz que não precisa de Deus, porque não tem pecado. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, não é assim? O que Jesus está dizendo ali? Todos, a própria Bíblia diz, todos pecaram, destruídos estão. Ou seja, não temos direito, porque só em nascer nós já pecamos. Mas nós não vamos permanecer no pecado, porque os vencedores não são os pecadores, mas aquele que deixa o pecado, aquele que abandona a maldade, aquele que busca
busca o lugar de servir, esse encontrará misericórdia. E a graça de Deus, esse favor imerecido, nos coloca nesse lugar, mediante a nossa fé. Sem fé, a gente não pode agradar o Senhor. Sem fé, a gente não pode remover a montanha. Sem fé, a gente não consegue ver os milagres. Sem fé, às vezes a gente olha e o pódio parece que está cada vez mais distante, tem mais concorrente. No mundo, um exemplo, para fazer um paralelo, seria hoje ser um funcionário federal, da Polícia Federal, por exemplo. Ah, pastor, nem vou tentar. A maioria pensa assim, né? Nem vou tentar, porque é muita gente. O salário é bom, então é impossível chegar lá. E às vezes nós esquecemos que nós servimos ao Deus do impossível. O Deus que abre as portas e ninguém pode fechar. O Deus que fecha e ninguém pode abrir. É o Deus que proporciona situações inimagináveis. O vencedor não olha os obstáculos. Ele olha o que está sendo oferecido. O primeiro lugar é para quem? O que eu vou ganhar se eu me esforçar para chegar lá? Ele vai olhar para o prêmio. E aqui o prêmio que Deus está nos dando, amado, Ele está dizendo que aquele que ouvir, né, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer, aquele que vencer, para vencer você precisa participar. Você precisa fazer o que está relacionado lá, a condição para você chegar em primeiro lugar. Não adianta você criar um atalho. A gente vê muito essas corridas de rua aí, maratona, São Silvestre, as pessoas vão lá, começam a correr só para dizer que participou. Outros entram na metade do caminho, mas não adianta, você não vai receber o prêmio. Você tem que começar do início. Você tem que ir lá fazer a sua inscrição, tem que pagar. Para você participar e ser reconhecido como vencedor, você tem que cumprir o estatuto daquilo que a corrida proporciona. Aqui tem um estatuto, aqui tem um princípio, ao que vencer. Mas talvez você esteja me perguntando, pastor, mas o que eu preciso fazer então para vencer? O vencedor, anota aí, ele continua firme na presença de Deus. Ou seja, ele confia em Deus em toda e qualquer situação. E ele demonstra a sua verdadeira fé no Deus Criador de todas as coisas. Então ele permanece firme e ele traz à existência a sua fé no Deus que tudo pode. Esse é o diferencial que o mundo não consegue enxergar. O mundo vai na sua força, o mundo trabalha para alcançar o lugar. E a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele espera. Então você está esperando em quem? Está esperando ser promovido no seu trabalho? Seu patrão reconhecer o seu trabalho? Peça ao Deus Criador para te mostrar, para mostrar o teu valor, para mostrar quem você é, para ver o diferencial. Nós estamos agora com um rapaz lá em Bom Jesus, e ele ligou todo preocupado. Deus tirou ele de um trabalho secular, cara super inteligente, formado em administração, né? Super inteligente, estava ganhando salário mínimo lá em Friburgo. Ou seja, uma mão de obra qualificada, desperdiçada. E ele estava ali, né, com a sua família destruída e tal, se acomodou, como se estivesse fugindo da situação. Mas ele é um campeão, um homem cheio de fé, um homem cheio de esperança. Sabia que Deus estava trabalhando para ele, mas ele não sabia como isso ia acontecer. E de repente, talvez no ponto máximo da sua tristeza, em depressão muitas vezes, sendo tratado pela Rita, um amigo de infância, um amigo da cidade dele, ligou para ele e falou assim: olha, Márcio, eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero que você venha trabalhar aqui nessa grande empresa da nossa cidade. Era um sonho de muitos jovens.
E ele ficou assim sem acreditar. Mas como? Eu estou tanto tempo distante, eu acho mais de 10 anos, distante da minha cidade, e de repente está lá a mãe dele sozinha, a família dele toda lá, querendo estar mais próximo dele. E Deus, amado, Deus, eu não consigo ver outro motivo que não seja Deus. Removeu os obstáculos e falou: não, eu quero você. Ele falou: mas eu estou trabalhando, eu não posso abandonar o meu patrão aqui. Olha, eu estou numa igreja aqui em Friburgo, eu não posso sair de qualquer maneira. O cara falou: não tem problema, você vai se ajeitando, nós vamos esperar você chegar. E eu acompanhando tudo isso, eu falei: meu Deus, como o Senhor ama ele. E ele colocou alguma dificuldade, mas todas as dificuldades foram removidas. E ele então ligou, pediu conselho, ele disse: mas é a oportunidade da sua vida, é verdade, é um bom emprego, vai ganhar 3 vezes mais, 4 vezes mais, vai chefiar de repente um departamento. E ele falou: tá bom, eu vou. Quando ele falou eu vou, mudou todo. Os obstáculos foram caindo um por um. O último obstáculo era a mudança dele. Ele: mas eu estou aqui em Friburgo há tanto tempo, o que eu faço? Aí, vende tudo que você tem aí, rapaz, tu está indo para um novo lugar, tudo pronto para você, na casa da sua mãe tem lugar para você ficar, uma casa grande e tal. Ele: é verdade. Ah, mas eu queria levar minhas coisinhas. Aí ele vendeu um pouco que tinha, guarda-roupa, geladeira, fogão, essas coisas grandes. E aí a gente sentiu no coração de lá ajudar ele na mudança, ele sozinho lá em Friburgo. Chegou lá: e aí, Márcio, como é que vamos fazer? Tinha umas 30 bolsas, tábua de passar roupa, aparelho de sol, planta. E ele: eu já botei tudo dentro do carro, mas ainda tenho aqui umas 15 sacolas, saco preto assim, eu não sei como fazer. Eu falei: calma, posso tentar arrumar? Ele: pode. Quando eu abri a porta, se caiu tudo. Estava abarrotado, mas meu Deus, aí eu tirei peça por peça e tal, e colocamos quase tudo ali dentro. Ficou um banco do carro, eu tive que tirar o banco do carro, uma tábua de passar roupa, uma maleta, né? E aí vi tudo ali dentro. E ele entrou lá dentro assim, meio de lado, passava a marcha assim. E ele foi para Bom Jesus. E ele tem dado testemunho para a gente, né, do que Deus está fazendo. Olha, eles colocaram essa responsabilidade nas minhas mãos. Agora sou eu que faço a conferência de tudo. Estava tendo roubo na empresa, eu estou tendo que, sabe, marcar tudo isso, sinalizar e evitar que isso aconteça. Deus levou ele para lá com uma função. É uma fábrica, né, de queijo, melhores queijos e queijos da região. E ele está feliz da vida porque ele viu Deus fazendo. Quando Deus faz, amado, o povo se alegra. Quando Deus faz na sua vida, você tem que bater no peito e dizer: eu sou mais que vencedor, sim, porque o meu Deus me leva aos lugares altos. Aleluia. O que eu vou dar para o Senhor? Às vezes a gente fica assim, né, medindo. Ah, eu posso, sabe, dar o seu melhor para Deus, as primícias para Deus. Você quer prosperar financeiramente? Começa a liberar as primícias. Quando eu preciso de um milagre na minha vida financeira, sabe o que eu faço? Aumento a minha oferta, ajudo mais as pessoas, e você começa a ver. Agora vem a gente falou: dei tanta oferta, olha o que entrou aqui na minha conta, porque Deus faz. A palavra dele diz, né? Traga as primícias da minha casa e depois fazer prova de mim. Agora tem gente que fala: não, se Deus abrir a porta, eu vou ser dizimista. Márcio é dizimista, continuou fiel na igreja, estava lá louvando todo dia, quando tinha culto ele estava junto lá, apoiando o pastor, e voltou lá para a igreja. É professor de escola bíblica lá. Então Deus não tinha remoto lugar para você estar numa condição de derrotado. Aleluia. Vencedor em toda e qualquer situação. O vencedor, amado, ele permanece apaixonado e dedicado a Cristo
e vive uma vida de grandes vitórias. Ser apaixonado por Cristo faz diferença? Faz, muita. Porque o apaixonado por Cristo, ele não vai medir esforços para agradar a Deus. Ele vai se oferecer, ele vai se locomover, ele vai, se gastar na obra de Deus. O apaixonado não vê limites para agir em nome dele. Deus colocou no meu coração na terça-feira, foi ontem, né? Para ir lá no sítio, a gente precisava resolver algumas coisas, e Deus falou, vai fazer a visita que alguém pediu, já tem alguns meses, lá em Cachoeira, mas só que eu não sabia onde era a casa. Deus falou, passa lá no sacolão dos filhos dela, fala com eles vão te dar. Irmão, não tinha como eu voltar de Cachoeira sem fazer essa visita. E a Rita tinha horário, tinha atendimento para fazer. Eu falei, Rita, eu preciso passar lá na casa da Maria Luísa. Quem é a Maria Luísa, pastor? Maria Luísa foi uma mulher que abriu a sua casa há mais de 30 anos atrás para começarmos uma igreja lá em Jacuíba. E eu saía de casa às 5 horas da manhã de ônibus, ia lá para Jacuíba para fazer escola bíblica para eles, tomava um café com eles, já estava na igreja às 7 horas fazendo a escola bíblica, e depois saía para fazer visita, depois da escola bíblica. À noite tinha um culto e eu voltava de lá meia-noite, 1 hora da manhã, de ônibus, só com um violão nas costas, muitos anos. E aquela família, ganhamos a família toda, o marido, os filhos, a filha, e eles saíam lá de Japuíba e vinham o culto lá no canto do rio. Todo final de semana eles estavam. Porque eles abriram a sua casa para que a obra de Deus pudesse frutificar. E naquela casa nós compramos um terreno na esquina, fizemos uma igreja, e a igreja está lá até hoje. Não com o nome de El Shaddai, mas com outro nome, mas continua sendo igreja. Igual aqui, nós não compramos aquilo lá para depois passar adiante, mas compramos para ser igreja, está lá como igreja até hoje. E essa mulher, enquanto se enferma, não pode andar, está com problema nas pernas, tanta complicação, artrose, artrite, dor na coluna, não sei o que mais, só pode ficar sentado. E ela tinha pedido, pastor, quando o senhor puder dar uma passadinha aqui em casa. E ontem eu senti fortemente que eu tinha que estar ali, até porque nessa última viagem que nós fomos a Petrópolis também, terminamos lá o que a gente achou que tinha que fazer, e quando a gente vinha embora, uma senhora que convidou a gente para ir para Petrópolis falou, não, por favor, pelo amor de Deus, vamos lá em casa. Mas não dá tempo, a gente tem uma reunião em Niterói e tal hora, ela, mas por favor, só passa lá em casa. Vamos lá comigo, só um pouquinho. E aí nós fomos na casa dela. Falamos, mas de lá a gente vai embora. E nós entramos naquela casa. E o marido dela, médico, estava acamado, estava numa cadeira de roda. Ele não podia mais andar. E ela com uma muleta. Também estava com problema na coluna e não estava conseguindo andar direito. Mas passou a manhã toda com a gente na reunião de pastores de Petrópolis, que foi uma bênção. Os homens espirituais estão se envolvendo politicamente, porque Deus tem dado ordem para que eles possam ser vencedores. E eu vi ali um homem sendo anunciado como aquele que vai vencer. E quando você sente o Espírito de Deus falando, amado, não dá para a gente tapar os ouvidos. Pode até fechar um, mas o outro vai ficar aberto. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você é mais que vencedor. E nós falamos, eu pude fazer a oração, e um dia nós levamos o óleo, e eu orei para aquele homem, nem sei o nome dele, não lembro o nome dele, mas eu profetizei, Senhor, esse homem já curou muita gente. Esse homem é fiel a Ti. Porque mesmo na cadeira de roda, ele estava lá com a Bíblia dele,
laborando, lendo. A esposa dele, já também uma senhora, mas pega o carro dela fazendo um trabalho social na cidade, acolhendo as pessoas pobres, oferecendo curso para elas. Alugou uma casa para fazer esse projeto e está lá batalhando, deixa ele com os cuidadores em casa e sai para fazer a obra de Deus, apaixonada por Jesus. Eu falei, o que eu posso fazer aqui, Senhor? Usar um pouco, só um pouquinho da minha fé, mas eu creio, eu vou profetizar. E profetizei, olha, que Deus lhe abençoe, que Deus cure a sua enfermidade, que o Senhor se levante dessa cadeira de rodas. E 2 dias depois a gente teve notícia de que ele já estava de pé. Amém. Deus faz, amado. Glória a Deus. Já deu alguns passos, mas eu creio que ele vai voltar a caminhar. Ele vai voltar a servir ao Senhor. Porque para que Deus vai te curar se você não tiver um projeto de servir a Deus? Pensa bem. Um dia eu estava internado com Covid, 15 dias lá, e eu falei, chegou meu fim, já estava sem voz, os irmãos que ligavam para mim sabiam disso, a minha voz já estava indo embora, e eu tinha certeza que eu não ia conseguir sair de lá. Aí uma madrugada eu acordei, quase não conseguia dormir no hospital, e eu falei para Deus, se o Senhor tem ainda alguma coisa que eu possa ser útil na tua casa, me tira daí. Eu quero ter alta amanhã. E eu passei aquela noite toda orando pelo hospital, porque tinha 2 andares de pessoas com Covid. E Deus falou, estende as suas mãos sobre essas paredes. Eu comecei a colocar a mão nas 4 paredes e profetizar, Senhor, que haja cura no andar de cima, no andar de baixo. O Senhor faz um milagre aqui, Tu é um Deus de milagre. Tudo que eu conhecia da Bíblia a respeito de milagre, eu coloquei ali diante dele. E no outro dia o médico chegou e falou, olha, eu acho que eu vou te dar alta. Ele falou, eu acho, mas eu já tinha certeza que eu ia ter alta. 15 dias. E eu perguntei, quantas pessoas, perguntei para a enfermeira, quantas pessoas tem internado aqui? Ela, olha, os andares estavam cheios, mas agora não tem mais nada. Hoje deram alta praticamente 50%, 60%, está ficando vazio aqui o hospital. Eu falei, glória a Deus. Amado, Deus faz. Amém. Mas você tem que crer. Sem fé você não vai conseguir agradar o Senhor. Mesmo quando as circunstâncias não te favorecem, os vencedores se recusam a se comportar com o padrão do mundo. Por quê? A fé vai fazer diferença. O mundo não conhece essa fé. Orar, ser curado, não, tem que ir num bom médico, num especialista. Hoje eu estava vendo lá anunciando que descobriram a cura para câncer, alguns cânceres. Meu pai morreu, por exemplo, de mieloma múltiplo, é um câncer dos ossos. E aí descobriram que existe uma célula que eles retiram do corpo de quem está enfermo e eles levam para o laboratório e eles trabalham aquela célula para que ela fique viva e se multiplique. E depois eles pegam essa célula, jogam de novo no corpo e essas células conseguem vencer as células cancerígenas. Gente, a ciência está se multiplicando. Aí você vai dizer, então, a ciência é que dita as ordens sobre a cura. Não. Deus está permitindo que os homens sejam sábios o suficiente para criar um antídoto, um remédio, a solução, a resposta para algumas enfermidades. Mas quem cura todas as enfermidades é Ele. Amém? Amém? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus justo, amado. Você pode até não merecer, mas na justiça de Deus, pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós somos vencedores. Você pode olhar as circunstâncias agora, mas eu digo para você, não olhe as circunstâncias, olhe para Ele, o autor da nossa fé. É Ele que diz, se você tiver uma fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para fazer um grande milagre. Amém. Então, há poder em você. Você não é vencedor porque você correu a soberana corrida e alcançou o melhor lugar.
mas porque você tem Deus no teu coração. Você é vencedor porque Deus habita em você. E se Ele habita em mim, em você, amado, Ele pode mudar qualquer coisa. O que você precisa hoje? Eu vou te dar mais algumas ferramentas. O vencedor, ele resiste firmemente a toda tendência pecaminosa existente entre as pessoas e entre as pessoas também dentro da igreja. Ele resiste. Todo pecado, tudo que não vem de Deus, ele coloca de lado. Todo lixo que o mundo lança sobre nós, amado, o vencedor, ele olha assim: isso não vai me conquistar, isso não vai fazer parte da minha história, porque isso traz derrota para nós. Quando nós começarmos a enxergar a vida dessa forma, o pecado traz derrota para minha casa, para minha família. Eu vou começar a me posicionar contra tudo que é pecaminoso. Amém. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Aleluia. Isso agrada. Quer ser vencedor? Rejeite o lixo que o mundo tenta jogar sobre você, seja ele qual for. Nós temos combatido o divórcio, temos combatido a separação, a divisão, com preço alto. O inimigo tem atacado as nossas vidas com setas para impedir a nossa caminhada. Como é difícil a gente falar sobre isso. Temos combatido espíritos através de lutas, artes marciais, e as igrejas estão cheias. Hoje a gente falava aqui, todo mundo está colocando, né? Vamos ter luta dentro das igrejas. Já não basta as lutas que nós temos, as pessoas estão trazendo lutas para dentro da igreja. Templos estão tirando as cadeiras do templo, o lugar de adorar a Deus, sabe para quê? Para jovens chegarem lá e se inclinarem. Criança é de graça. Eles têm que reverenciar, amado. Quem que eles estão reverenciando lá? Ao mestre da capoeira, do jiu-jitsu, ao mestre do judô, do taekwondo, karatê. É isso que a gente tem enfrentado nesse dia, com uma carinha muito, mas isso é saúde para o corpo. As pessoas vão praticar exercício, não vão pagar nada, as igrejas estão oferecendo. Me ofereceu, quase coloquei aqui. Falei, é mesmo, né? Vai motivar a galera aí de fora, que não vem à igreja. Imagina, vão trazer os seus filhos para cá. Mas graças a Deus o Senhor não deixou. Não deixou. A igreja que fez isso, eles colocaram as lutas lá, toda a liderança foi embora. Nós temos observado isso. Como são muitas igrejas, talvez você não consiga associar todas. Mas a gente tem visto as igrejas que estão colocando esse tipo de atração dentro do templo, estão passando por situações difíceis. E como eu vou dizer para você assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Eu vou conhecer uma coisa dessa e eu vou aceitar como normal. Todo mundo está fazendo. Tenho amigos, pastores que disputam o campeonato, já se ofereceram para vir para cá, para oferecer uma escolinha aqui. E às vezes é difícil para a gente dizer não, porque a gente tem que justificar. E Deus está nos fortalecendo nisso. Justiça e verdade, elas andam juntas. E nós não podemos abrir mão. O vencedor ouve e responde com obediência o que o Espírito diz à igreja. Então, se Deus está te falando através do Espírito Santo que você é mais que vencedor, você tem que dizer, eu sou. Estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Não sei como o Senhor vai fazer, porque eu não tenho esse valor todo, mas estou aqui. Gideão viveu essa experiência. Homens espirituais se prontificaram. Deus não está buscando os preparados, mas Ele prepara os escolhidos. Alguma coisa assim, né? Mas Deus está buscando, amado. E como que Ele vai encontrar você? Quando você se apresentar. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei brigar, eu não sei fazer nada. Mas eu estou aqui à sua disposição. É isso que Deus quer. E aí Ele vai e prepara você para aquilo que Ele quer realizar. Amém? Amém. E Deus faz, amado. Quando Deus promete, Ele faz. O vencedor permanece fiel a Cristo até o fim. Amém? E quando é o fim, pastor? Quando Jesus voltar.
Então você tem que estar sempre sendo fiel. Mas de vez em quando as coisas apertam lá em casa e eu não consigo ser fiel. Não abra mão daquilo que Deus diz que você pode. Semana a gente trazia uma palavra e eu falei, ainda não resististe até o sangue. A gente falava das demandas, né? Gravamos o vídeo falando das demandas. Muitas vezes a gente olha, pastor, mas é muita coisa, muita tragédia, mas não desiste. Ainda não chegou o fim. Deus ainda não deu a última palavra. Foi a palavra que veio ao nosso coração ontem quando fazia essa visita. O marido da minha amiga estava também acamado, a mãe dela acamada, e ela cuidando dos 2 e mais 2 filhos. Talvez a sua situação não chegue nem a metade do que ela está passando, mas ela está lá, dizendo, eu estou firme, eu não abro mão, até Jesus voltar. Enquanto Ele me der força, eu vou lutar. Ela acorda às 5 horas da manhã e vai para o sacolão, e deixa os 2 lá e volta, e cuida dos 2 que a filha fica tomando conta. É uma vida talvez que ninguém quer. Ninguém quer isso. Mas Deus te fortalece para cuidar dos seus. Porque você é vencedor. Amém. Se você fosse um derrotado, tu abandona. Já estou ferrado mesmo, vou embora, cada um cuide de si. Mas quando você é um vencedor, você vai ter palavras de amor, palavras de fé para ministrar no coração dessas pessoas, amado. Olha só. Já? Vou terminar. O vencedor aceita e vive de acordo com os princípios de Deus, o padrão de Deus, a palavra de Deus. E o Deus revelado, Ele traz solução para a sua vida. O vencedor, ele sabe disso, espera nisso. Cristo promete muitas coisas para os vencedores. Você declarou que você é vencedor, então eu quero dizer o que você tem direito, mas é apenas para os vencedores, não aqueles que pensam que são vencedores. O verdadeiro vencedor, ele sabe o que ele tem que fazer para receber a promessa. Ele sabe. Por que ele sabe, pastor? Porque o Espírito Santo não nos deixa enganar. Deus levanta profetas, atalaia. Deus te fala através da palavra. Deus te fala através de sonhos, de visão. Não faltam índices para que você possa ser movido por essa fé que te torna vencedor. Não falta. Então, o que eu preciso? O que Cristo promete para mim? Diz que comerão da árvore da vida no paraíso. Não foi isso que o texto falou? Você vai comer da árvore da vida. Tu não vai ter fome, nem sede de justiça. Você vai estar vivendo o reino de Deus, amado. Isso é maravilhoso, não é para qualquer um. Não serão afetados pela segunda morte. E vai morrer e já sabe qual é a sua parte. Deus já tem preparado lugar para você. Tu não vai ser julgado, porque Deus vai tomar você. A sua vida pertence a Ele. Você morreu no Senhor. Mas eu morri atropelado, morri decapitado. Não importa. O que importa é você estava no Senhor. Você estava sendo um vencedor pela palavra que Deus ministrou no teu coração. Acabou. Você morreu para Ele. Então você vai viver para Ele. Aquele que morre em Cristo ressuscita em Cristo. Não tem derrota. Nem a morte pode nos derrotar. Aquele que é vencedor em Cristo Jesus já venceu todas as etapas. Já está selado. O vencedor receberá um maná escondido. É surpresa. É algo especial que Deus tem lá para você que venceu. Você vai receber um novo nome. Sabia? Esse nome aí vai ser apagado. Deus vai te dar um novo nome. Ganharão também. Eles não terão os seus nomes retirados do livro da vida, mas serão honrados por Cristo na presença de Deus e dos anjos. Eles reinarão com Cristo. Sabe o que é isso? Você vai reinar com Ele. Ele vai voltar. Se você ainda estiver aqui, Ele vai te levar. Mesmo se você já estiver morrido, você vai ressuscitar para reinar com Cristo. Que privilégio, que honra.
Os vencedores eles serão filhos de Deus para sempre. Ninguém vai poder roubar isso de vocês. Ninguém vai tirar o que Deus dá. Então vale a pena a gente se esforçar para viver neste lugar. O segredo da vitória dos vencedores é a morte sacrificial de Cristo pelos pecados nossos. Jesus morreu pelos nossos pecados. Você reconhece isso? Agora não vivo eu, mas vive Cristo vive em mim. Ou seja, o pecado que havia em mim, Ele apagou. Por isso eu posso dizer que eu sou vencedor. Por isso eu posso ter acesso a esse lugar soberano. Esse lugar que só aqueles que se esforçam vão conseguir chegar. Você tem se esforçado para não pecar, para não errar, para não ir contra os princípios de Deus? Então, se prepara, que a tua bênção já está chegando, amado. E você vai poder abrir a sua boca e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O amor persistente de Jesus Cristo por nós é a nossa marca. O amor que Jesus Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário, nunca ninguém fez igual, nunca vai fazer. Porque Ele elegeu você. Ele separou você. Você é um escolhido, você é um abençoado. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer, tem algo diferente na sua vida. O que é? É Jesus. Jesus é especial na nossa vida. É Ele que nos torna mais que vencedores. Amados, entenda uma coisa, só existem duas possibilidades da gente terminar. Vencermos o pecado e o mundo e Satanás. Só existem essas duas possibilidades. Ou nós vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou nós seremos vencidos por Ele. Amém? Não tem outra escolha. Você pode escolher hoje. Eu estou ouvindo a voz do Senhor, estou ouvindo o Espírito Santo. Então eu sou mais que vencedor, vou vencer o mundo, Satanás e os pecados. Porque se eu não me posicionar, eu serei vencido por Ele. Eu costumo dizer que ninguém que está em cima do muro pode dizer que é vencedor em Cristo. Porque não existe essa posição diante do Senhor. Ou nós estamos inseridos nos princípios de Deus, na palavra de Deus, ou então o inimigo tem livre acesso sobre a nossa vida. As brechas, as portas estão abertas e ele pode entrar e bagunçar tudo. Mas aqueles que pertencem a Deus, o maligno não pode tocar. Ele até tenta, amado, mas ele já está derrotado. Essa autoridade você tem que ter no teu coração, porque você é vencedor. O vencedor não tem medo do inimigo. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha medo até de falar o nome. Qualquer coisa que era relacionada ao inimigo, eu fugia. Tinha medo. Tinha medo da sombra, do escuro, do cemitério, de caixão. Mas Jesus transformou toda a minha vida. Jesus mudou o meu vida. Por isso eu posso dizer para você, nós somos, amém? Nós somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé para a gente orar, para que o Espírito de Deus continue te revelando. Você vai para casa, eu queria que você pensasse nisso. Eu não sirvo a um Deus qualquer. Eu não adoro um Deus de pedra, um Deus de pau, um Deus que não se move. Eu adoro o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade, que está presente na minha vida em toda e qualquer situação. Por isso eu posso abrir os meus lábios e declarar assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou
Profetiza. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza. Aonde você colocar os teus pés, você pode profetizar. Aonde Deus te levar, aonde o Espírito Santo conduzir você, profetiza. Quando você sair pelas ruas, profetiza sobre o bairro Almerinda, profetiza sobre São Gonçalo, profetiza sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre a nossa nação, profetiza sobre aqueles que estão enfermos, acabados, e eles se levantarão para glorificar o Rei. Aleluia! Profetiza, igreja! Profetiza, ó igreja! Te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Profetiza, igreja! Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Agora coloca a tua mão sobre a tua cabeça, mano. Profetiza. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Profetiza. E diga: eu sou mais que vencedor. Porque o Senhor me amou. E a graça dele está sobre mim. E o Espírito dele está sobre mim. Eu profetizo que nunca mais eu serei o mesmo. Que a partir de agora o Senhor vive em mim. E eu não estou sozinho. E aonde eu colocar os meus pés, eu vou abençoar. Aonde os meus olhos alcançar, eu vou tomar posse. Aonde o Espírito me conduzir, eu serei um instrumento na mão de Deus. Sobre a minha casa, sobre a minha família, eu profetizo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora, mas sábado nós estamos aqui. O vencedor, ele se faz presente aonde Deus chama. Eu tenho certeza que Deus tem nos chamado para aprender mais dessa palavra. Então eu quero chamar aqui o pastor Rodrigo, ele vai estar implantando a bênção sobre nós, mas não esqueça disso. O coração às vezes vai dizer assim: não, você está cansado. Ouça a voz do Espírito. Deus te deu 2 ouvidos para que você ouça e entenda que a chamada dele é mais urgente do que qualquer coisa. E o teu compromisso, depois as demais coisas serão apresentadas. Amém? Amém, queridos? Estende suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?